Que bom que você está aqui. Nessa mensagem, nós somos desafiados a perseverar na oração. Como é que tem sido a sua vida de oração? Será que você é aquele que desiste na véspera? Deixa Deus falar contigo através dessa mensagem. E hoje estamos encerrando no último capítulo de Colossenses, onde nós vamos falar sobre o perseverar em oração. E nós devemos sim entender que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e de repente você está aqui, você nunca teve uma decisão entregando sua vida ao Senhor. Mas isso, quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós entendemos o sacrifício dele, isso muda a nossa eternidade. Então, aceitar a Jesus genuinamente nos muda da condição de criatura para filhos. Alguém que estava condenado à morte eterna, uma maldição da morte eterna, e agora nós temos a vida eterna. E a nossa eternidade é mudada a partir dessa decisão. Mas junto com essa mudança da eternidade, nós precisamos também experimentar mudança no nosso estilo de vida. Então, nós viemos com um estilo de vida quando há uma conversão genuína. Eu estava indo para um lado, 180 graus, agora eu vou para outro. Então, agora, aqueles valores que eu carregava, fruto das minhas experiências, da família onde eu cresci, do contexto onde eu cresci, algumas coisas precisam ser mudadas, porque muitas coisas não se encaixam dentro de um modelo, dentro de alguém que é discípulo de Jesus. E uma das grandes mudanças que altera é a nossa relação com Deus. Se nós olharmos para a nossa relação com Deus, muitas pessoas aprenderam a se relacionar com Deus de uma forma automática, cumprindo ritos. Então, eu fui uma pessoa que aprendi cumprindo ritos, achando que aquilo era se relacionar com Deus. E a grande mudança na minha vida foi a forma onde eu me relaciono com Deus hoje, que é muito diferente da forma como eu achava que me relacionava lá atrás. E Jesus também, ele veio e inaugurou uma nova forma de nós nos relacionarmos com o próprio Deus também, porque como era lá no Antigo Testamento, Deus estabelece ali um tabernáculo e só entraria na presença de Deus quem era os sacerdotes ali da linhagem de Arão. Arão e os filhos entravam lá e aqueles descendentes passavam por processo de purificação. O povo tinha um intermediário. Mas só que quando Jesus morre, o véu se rompe de cima a baixo e agora nós temos acesso direto ao Pai. E esse acesso direto ao Pai, como é que nós acessamos direto ao Pai? Como é que nós nos relacionamos com o Pai? É através das disciplinas espirituais. Então, a oração é uma das formas onde nós nos relacionamos com o Pai. A palavra de Deus é uma das formas onde nós nos relacionamos com o Pai. E hoje, especialmente, eu quero trabalhar sobre essa dimensão da oração, mas não a oração pela oração, mas uma oração perseverante. E eu quero trazer um desafio para que nós possamos entender que esse lugar de encontro com o Pai não está mais direcionado a um ambiente geográfico, não existe mais um tabernáculo, mas agora o Senhor habita em nós. E esse habitar em nós, 1 Coríntios 6:9, vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo e nós acessamos a Deus e nós conectamos com Deus através da oração. E é uma oração perseverante, onde nós entendemos que muitas vezes nós precisamos perseverar até que chegue a resposta. E muitas vezes a resposta já chega, mas porque não está de acordo com a minha expectativa, eu acabo não aceitando aquela resposta. Eu queria que você pudesse acompanhar aí, lá em Colossenses 4, nós vamos ler ali, a partir do versículo 2 até o versículo 6, o que esse texto nos desafia sobre oração. Então o apóstolo Paulo, ele vem escrevendo ali, ele vai falar sobre a supremacia, ele vai falar sobre como nós devemos proceder para buscar santidade. Ele vai trazer esse desafio sobre os falsos profetas, e ele finaliza no capítulo 4, trabalhando, nos desafiando, trazendo instruções sobre oração. Ele diz o seguinte, ali no versículo 2, dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo
todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Esse contexto aqui, o apóstolo Paulo preso ali, ele vem e traz orientações claras no incentivo de uma vida significativa de oração. E a minha pergunta para você: você tem se dedicado à oração? Você tem vivido um tempo de oração significativo? Ou você é uma pessoa que vive o tempo de oração somente nas refeições, somente em alguns breves momentos durante o dia, mas não tem uma oração persistente, uma oração relevante? Eu acho que essa é uma reflexão que nós precisamos ter aqui, porque a oração não é um ministério da igreja, é um desafio para todos nós. Eu posso falar assim: puxa, quem tem que orar é o ministério de oração. Nós temos um ministério de oração. O pastor Márcio, ele lidera esse ministério, e aí junto com a Evanilda ali, que é a diretora do ministério, tem uma equipe. Nós temos orações todos os dias, tem pelo menos um grupo de oração. Nós temos as Déboras, nós temos o grupo na quinta-feira, na segunda-feira, todos os dias nós temos no colegiado. Você sabia que toda terça-feira nós temos um momento de oração na nossa reunião do colegiado? Pelos enfermos, para aquelas pessoas que estão passando por desafios. Seus pastores oram por vocês. E isso é muito especial, porque nós acreditamos sim no poder da oração. Mas só que uma oração perseverante ou persistente é diferente de uma ação insistente. Persistir é diferente de insistir. Quando eu persisto na oração, eu estou orando por algo que eu quero, mas que está de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, no final desse culto, nós queremos sim ter um tempo de oração, e eu quero de uma forma muito intencional colocar um bebezinho, o Mateus Timóteo, que está há mais de um mês ali na UTI. Nós temos acompanhado ali a Andréia, o Diego, o Renan, que é o irmãozinho, mas sabe, nós precisamos clamar por um milagre. Nós estamos orando por algo que é a vontade de Deus. Deus que sonhou com o Mateus, Deus que gerou ele, Deus trouxe a vida a ele. Mas quando nós oramos com persistência, nós estamos orando por algo que está alinhado com o propósito de Deus. Agora, a insistência é quando eu continuo orando por algo que não é o que Deus quer, mas de repente é o que eu quero. E tem muitas pessoas que perderam famílias, que perderam emprego, perderam empresas, porque continuaram insistindo em algo que não era a vontade de Deus. Mas porque eu quero tanto. Já viu aquele jovem que está orando, a jovem que está orando por um noivo, por um namorado, desde que seja o fulano de tal. E ela insiste por orar pelo fulano de tal. Certo? E não entende que, será que isso é vontade de Deus mesmo? Então, insistir no processo pessoal é muito perigoso. E nós precisamos entender que, como os discípulos, nós temos uma responsabilidade, sim, mas também uma necessidade de desenvolver uma dinâmica, uma vida de oração relevante, consistente e perseverante. E eu, olhando para esse texto de Colossenses, eu quero trazer alguns desafios que devem nortear a nossa motivação da oração. E eu quero trazer pelo menos 3 dimensões: a dimensão central da minha intimidade com Deus, a dimensão vertical, meu relacionamento com Deus e como isso impacta, e a minha dimensão horizontal. E fechar, trazendo um pouco um desafio para nós entendermos o tempo da resposta, o kairós de Deus na resposta. E o primeiro destaque que eu vejo e eu trago aqui nessa noite está ali no versículo 2. A oração perseverante, ela vai gerar uma intimidade com Deus. Veja ali, o versículo 2 diz assim: dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Dedique-se. Quando você se dedica a algo, isso gera mais conhecimento. Quando você vai fazer um doutorado, um mestrado, que você tem um hiperfoco ali em buscar o conhecimento, você se dedicou, isso vai gerar mais conhecimento. Quando você tem um relacionamento,
Se você se dedica a esse relacionamento, se você busca intencionalmente, mas com dedicação, aperfeiçoar o relacionamento, vai gerar mais intimidade. E é assim com Deus. O dedicar-se à oração é o entender que a oração não pode ser somente porque eu estou esperando o milagre e eu estou buscando o milagre. Porque o milagre deve ser um subproduto, uma resposta simplesmente de alguém que já está íntimo com Deus. Então eu estou íntimo com Deus e o milagre de Deus ele vai sendo operado na minha vida a partir dessa intimidade. Agora tem pessoas que só se relacionam com Deus para buscar o milagre e não se relacionar com Deus o milagre. Porque quando eu busco intimidade, eu estou buscando uma sensibilidade para ouvir a Deus, para caminhar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, que quando eu não tenho essa intimidade, eu sou vulnerável aos ventos da vida. Será que você tem caminhado debaixo do propósito de Deus e que é fruto de uma intimidade com Deus? Ou você, de repente, tem buscado realmente esse relacionamento, mas muito superficial? Então, nós precisamos entender que nós somos habitação de Deus e precisamos estar sensíveis à voz de Deus que habita em nós. Salmo 91, 2 diz lá, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita no Altíssimo e descansa. Sabe, habitar é diferente do que simplesmente visitar. A Fernandinha estava lá na viagem missionária, junto com a equipe na Amazônia. Foi muito interessante. Né? Ela tem a caminha dela ali, o quartinho dela, e aí ela foi para um barco. Aí o barco tem uma caminha padrão 5 estrelas. Sabe? Que dormia meio torto em cima do motor de barco. Não estou querendo estimular ninguém. E a experiência é tremenda, fantástica. Mas foi interessante. Porque ela reclama, às vezes, lá no condomínio que vão cortar grama e eles começam de madrugada, 8 horas da manhã. E aí ela fica doida com aquele barulho daquela maquininha. Só que ela passou 7 dias em cima do motor de um barco. Aquele motor funcionando, porque eles paravam nas comunidades e à noite eles se deslocavam. Mas ela estava ali numa visitação. Ela estava ali para um propósito específico, um propósito abençoado. As experiências e as memórias que ela está levando para a vida é tremendo. Eu quero desafiar, se você ainda não foi para a viagem, pelo olhar da minha filha, eu quero te desafiar aí. Já faça a inscrição assim que abrir, porque eu creio que vai fechar rapidamente a próxima inscrição. Porque é uma experiência única, marcante, extraordinária. Mas só que foi bom ela chegar em casa. E ela tomar um banho, que agora não é um banho com uma água, né, lá do Rio Solimões, uma água meio sertaneja, meio Rio Negro e Solimões ali. Não, agora é uma água quentinha. E agora tem a caminha quentinha e a habitação. Será que você tem entendido que na intimidade com Deus, quando eu entendo que eu devo estar debaixo da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus, isso deve gerar um reflexo de intimidade que influencia a minha vida. A nossa fé, ela é fruto dessa intimidade. Eu tenho falado, já falei algumas vezes, que a intimidade com Deus é diferente de uma interação com Deus. A oração superficial, ela traz interação. A oração perseverante, constante, regular e com intencionalidade traz intimidade. Eu posso interagir com pessoas, eu posso ter intimidade com pessoas. Então, Tiago 4,8 diz lá, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Quando você desenvolve um tempo de oração perseverante, você busca intimidade. Quando Mateus 6, Jesus nos orienta a ir para o quarto secreto. Ele está nos desafiando a buscar intimidade. Mas nós vamos ali, e outro destaque que eu trago, porque essa é uma dimensão onde eu busco intimidade, eu busco essa intimidade com Deus, eu busco conhecer mais a Deus, mas tem um alinhamento onde, na dimensão vertical, a nossa oração
também alinha o nosso propósito com o propósito eterno de Deus. Veja ali no versículo 3, onde o apóstolo Paulo fala ao mesmo tempo: orem também para que Deus abra portas para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar os mistérios de Cristo. Orem para que eu possa manifestar abertamente como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, mas além de vocês buscarem com dedicação essa intimidade, orem também para que eu tenha a oportunidade de pregar. Você já foi resposta de oração na vida de alguma pessoa? Você já foi usada por Deus para levar o amor de Jesus para pessoas? Quando nós oramos pela conversão de alguém, quando nós levantamos um clamor por algo, nós estamos participando do propósito eterno de Deus. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E a partir do momento que nós oramos, nós entramos na brecha, nós estamos buscando a presença de Deus, clamando para que alguma pessoa quebrante o coração e seja impactado pelo poder de Deus, através do convencimento do Espírito Santo de Deus, como está lá em João 16:8, nós estamos participando desse propósito eterno. Quem convence é o Espírito Santo, é verdade. Só que nós podemos, juntos, participarmos. Mateus 26, tem um relato que a maioria conhece. Mateus 26, 36, 45. Jesus estava ali num momento muito angustiante, muito difícil, certo? Mas o que acontece? Quando nós olhamos ali a partir do versículo, Mateus 26, a partir do versículo 36, tem um relato onde Jesus está ali com seus discípulos. Então Jesus foi com seus discípulos para o lugar chamado Getsemane. Ele disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E é interessante porque Jesus, quando ele vai escolher os discípulos, o que ele faz? Ele vai orar, buscar intimidade com Deus. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele ora antes. Quando ele vai para ser entregue no momento de grande angústia, ele ora. Se é alguém que nos ensinou a orar e que deu exemplo que nós devemos sim orar e buscar com intimidade, é o próprio Mestre, é o próprio Jesus. E ele continua falando ali. Daí, levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Disse então: a minha alma está profundamente triste, minha tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e ore para que não caia em tentação, O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice. Sem que eu beba, façam a tua vontade. Quando voltou de novo, o encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então deixou-o novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos. Aí vem quem me traiu. Os discípulos aqui, eles perderam a oportunidade, naquele momento, de participar com Jesus de uma forma mais efetiva naquilo que seria a grande transformação da humanidade. É claro que eles foram tremendamente usados por Deus e são usados até hoje pelas Escrituras, foram inspirados por Deus para escrever e deixar registros. Mas ali era um momento de grande angústia de Jesus. Jesus, enquanto homem, 100% homem, ele estava num momento onde ele estaria pela primeira vez e única, se separando do Pai e do Espírito Santo, porque ele estaria levando sobre ele os nossos pecados. E essa é a maior angústia. E os discípulos foram desafiados a ficar na brecha e a orar, mas eles estavam muito cansados. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos usados por Deus porque nós estamos muito cansados. Nós geramos um ativismo tão grande em nós que nós
nos desviamos do propósito eterno de Deus. Como Deus tem te usado, como você tem deixado ser usado por Deus nesse processo. Quando Deus coloca um desafio no nosso coração, nós precisamos perseverar. Lucas 18:1 nos mostra que Jesus contou uma parábola de um juiz iníquo ali, uma viúva persistente, para que nos ensinasse sobre a perseverança na oração. Quando nós entendemos que existe um propósito muito maior do que simplesmente essa dimensão, mas existe um propósito eterno, nós vamos perseverar sem desanimar. O texto diz ali, então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então, existe um propósito eterno, que Deus quer usar a sua vida para ser canal de bênção na vida de pessoas. Quando nós oramos, nós estamos alinhando o propósito eterno de Deus com o nosso propósito. Nós precisamos buscar, orar e clamar com intencionalidade, porque a intimidade nos gera oportunidade de sermos usados por Deus. Quanto mais íntimo eu sou, mais sensível eu sou às oportunidades que Deus vai nos dar para sermos canal de bênção nas mãos dEle, para proclamar o Evangelho. Nosso propósito de vida tem que ser muito maior do que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar contas. Tem que ser muito maior. Nós estamos aqui nesse mundo, nessa geração, para fazermos diferença, deixar Deus nos usar, para fazer aquilo que Ele deseja fazer a partir de nós, em nós e a partir de nós. E quando eu penso nos relacionamentos, nós vemos um terceiro destaque. No versículo 5, seja um sábio no procedimento, com os de fora. Aproveita ao máximo todas as oportunidades. A oração perseverante, ela impacta nos relacionamentos. Que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Alguém que tem uma vida íntima com Deus, ele consegue estar mais conectado com o Espírito Santo, vai refletir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito nos desafia como nós vivemos os relacionamentos, porque ele fala do amor, ele fala da paz, ele fala da paciência, ele fala da amabilidade, da bondade, ele fala da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Tudo relacionamentos que nós precisamos desenvolver a partir da direção do Espírito Santo. Mas para isso eu preciso estar conectado com Deus, de uma forma mais íntima. Quando falamos em oração, e dela ser um instrumento para nos conectarmos com Deus, essa intimidade vai gerar reflexo nesse mundo. Porque quanto mais íntimo de Deus eu sou, mais eu não tenho potencializado aquilo que é negativo nos meus relacionamentos. Sabe aquele lixo que as pessoas jogam em você? Tem pessoas que parece que andam com uma... E tem uns que é lixo reciclável, o outro é lixo orgânico mesmo. E ele joga lixo em você. E ele tenta puxar teu tapete, ele tenta te prejudicar, ele fala uma palavra, sabe? E parece que a todo momento existe algo maquinado para tentar me atingir. Quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu tenho uma vida de oração persistente, constante, regular, o que acontece? Eu fico mais manso e mais sensível para entender que os relacionamentos ele tem que ter um propósito maior do que simplesmente suprir o meu egocentrismo. Eu preciso dar evidências do poder de Deus a partir dos meus relacionamentos. Será que você se tornou um ponto de encontro das pessoas com Deus? Porque se pessoas que não conhecem a Jesus, se elas se encontram com você, eles encontram uma oportunidade de ver Deus na sua vida, de ver as evidências de Deus na sua vida. De repente, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela vai encontrar Jesus através da sua vida. Uma pessoa que nunca dependeu de Jesus vai entender o que é dependência através da sua dependência de Deus. Porque dar evidência é o grande desafio. De repente, nunca experimentaram um relacionamento com Jesus, mas ao ver o teu relacionamento com Jesus, essas pessoas vão ficar curiosas e vão querer receber esse Jesus também.
Sabe, a sua família exala o perfume de Cristo. A sua vida exala o perfume de Cristo. Quando você ora pela vida de alguém, você está buscando uma intervenção de Deus nesse mundo físico. E quando você tem uma vida íntima de oração com Deus, você vai ser um canal para que isso aconteça também. Tiago 5,17, ele conta ali que Elias era um ser humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, os céus enviou chuva, e a terra produziu muitos frutos. E ele diz ali no versículo 19, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e o fará muitíssimos pecados sejam perdoados. Nós podemos sim, nos relacionamentos, ser usados por Deus, a partir da nossa intimidade de oração. A vida de oração deve ser intencional, deve ser regular, deve ser perseverante. Independente da resposta, Deus sempre responde. Só que nem sempre Ele vai responder de acordo com as suas expectativas. E eu quero finalizar ali trazendo de novo o versículo 3, onde, ao mesmo tempo, orem também por nós. O apóstolo Paulo estava preso. E ele pede oração para quê? Para proclamar o Evangelho. Ele ainda não tinha sido solto, mas ele está orando, esperando e aguardando a resposta. Sabe, essa exortação dentro da cadeia, ele já ora, contando que ele estaria solto pregando o Evangelho. A nossa espera tem que ser assim, porque nem sempre Deus responde no momento em que nós oramos. Tem o tempo de Deus. Assim como uma mulher grávida, alguém que era estéril orou por uma gestação. Às vezes o milagre já chegou, mas ela não sabe. A oração já foi ouvida, mas ela não sabe. Mas e ainda a resposta disso será dali 8, 9 meses. Então nós precisamos entender, Daniel 10, tem algo que, um relato ali onde Daniel estava em jejum e oração por uma angústia de alma, de uma guerra iminente, e aí vem um anjo e fala, no versículo 12, 10, 12, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta delas. Daniel estava orando já umas 2 semanas ali, a oração já tinha sido ouvida, mas a resposta ainda não havia chegado. Salmo 51, 17, o sacrifício que agrada o Senhor são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Orar e perseverar na oração é não desistir de orar e clamar. Você tem desistido de orar? Você não tem entendido a resposta de Deus? Se de repente Deus está segurando, dizendo, você não está pronto ainda para receber essa bênção. De repente tu está falando, espere um pouquinho, porque eu quero trabalhar ainda mais no teu coração. Eu olho para o coração da Andréia e do Diego, quando o Mateus está lá naquela UTI ali do Pequeno Príncipe, eu vejo que a resposta ainda não chegou. Já estão há 37, 38 dias ali. Mas eu creio que Deus vai curar. E eu creio que nós vamos ver o testemunho dessa família. Do milagre de Deus ali. Mas só que até chegar essa resposta de uma forma visível, nós temos que perseverar em oração. Tem alguma oração que você já desistiu de orar? Tem alguma resposta que você já decidiu de buscar? Porque a incredulidade tomou conta do teu coração. De repente é um filho, de repente o seu casamento. Lá no seu trabalho, tem algo que você já desfaleceu. Falando não. O que o apóstolo Paulo nos desafia aqui. Nessa prática de oração, é perseverar, é nos dedicar em
em oração. Buscar intimidade com o Pai. Buscar a presença de Deus. Buscar ouvir os sussurros do Pai. Nós precisamos buscar com intencionalidade a presença de Deus. Porque quando você busca de uma forma perseverante, você vai conseguir enxergar uma dimensão espiritual diferente. Você vai conseguir perceber o mover de Deus diferente. Porque a intimidade gera mudança de cosmovisão. Mas não tem como ter intimidade sem ser perseverante em buscar e dedicar através das ferramentas que o próprio Pai nos deixou para acessá-lo, que é a oração, a leitura da palavra, o jejum, a meditação nas verdades eternas. O desafio dessa noite é que você saia daqui hoje olhando para a sua vida de oração. E o que precisa ser mudado na sua caminhada? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Eu tenho um desafio para você. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, curte aqui, encaminha para alguém essa mensagem que precisa ser edificada através daquilo que foi ministrado no teu coração. Que Deus abençoe e te espero nos próximos vídeos.